receber esse benefício. Bom, aqui é a minha geladeira, né? Estão vendo como é que tá, só tem mortandela, de arroz. Eu fiz uma sopa para dar para elas comer. É o que tem para hoje. Um feijão aqui, um frango picado aqui. Quanto a merenda na escola é importante para os seus filhos e para você? Demais. Por quê? Porque às vezes a gente não tem, né? Na escola eles podem comer. O que gostava mais de comer na escola lá contigo? Era mais picadinho com arroz. Era o teu almoço? É. A merenda é boa? É. Merenda que é levada a 40 milhões de estudantes do ensino básico público pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que é referência na área para o mundo inteiro. Ele é modelo porque a gente está falando de alimentação de verdade, né, de comida de verdade para todo o Brasil. Ele atinge todos os estudantes das escolas públicas, né? Ele é universal. Para 33% do total de beneficiados, esse programa é ainda mais importante. São os cerca de 13 milhões de estudantes que vivem na faixa da pobreza ou da extrema pobreza no país. Tá faltando comida dentro da sua casa? Tá faltando, mas só que graças a Deus tem uns vizinhos que ajudam de um lado, ajuda do outro e assim a gente vai se mantendo. Alunos de todo o Brasil estão em casa, sem aulas nas escolas e, por isso, sem acesso à merenda escolar, que é fundamental para o desenvolvimento deles e para o orçamento das famílias. A partir do momento em que as medidas de isolamento social foram colocadas em prática no combate ao coronavírus, soluções para que esse tipo de alimentação não falte na vida dessas pessoas passaram a ser urgentes. Já faz quase um mês que escolas por todo o Brasil estão fechadas, mas só na terça-feira passada o governo federal sancionou uma lei que permite que estados e prefeituras repassem os alimentos que já foram comprados com o dinheiro do PNAE para as famílias dos alunos. Algumas cidades e estados já vinham adotando medidas para compensar a ausência da alimentação escolar, mas ainda tem muita gente sem acesso à merenda em casa. E seus filhos estão comendo arroz e feijão todo dia só? Ontem eles ainda repartiram 3 ovos que tinham. Casos assim estão espalhados por todo o país. Em Macapá, as irmãs Rayane e Raimunda até agora não receberam nenhuma ajuda oficial para os filhos que estudam em escolas estaduais. A merenda é fundamental para eles, porque é o alimento deles lá na escola. E às vezes não tem aqui em casa, aí eles já merendam lá na escola. O governo do Amapá diz que para distribuir a merenda, aguarda a regulamentação da lei aprovada nessa semana pelo governo federal. Ela não tem nada. Em Taboão da Serra, Grande São Paulo, a geladeira dessa família tá vazia. Água e nada. A Denise, mesmo fazendo parte do Bolsa Família, condição para receber a ajuda, não conseguiu retirar a cesta básica oferecida pela escola municipal onde a filha de 9 anos estuda. Eles falaram que tem uma lista que eles estão chamando primeiro as pessoas que estão com mais necessidade, né? A Prefeitura de Taboão da Serra afirmou que um novo levantamento está sendo feito para atender outras crianças. Na favela da Fumaça, em São Paulo, falta o dinheiro do negócio para a mãe e a alimentação da escola para as 3 filhas. A Louise deixou de ganhar R$600 por mês com a venda de cachorro-quente por causa da pandemia. E nenhuma das 3 meninas recebeu o auxílio da merenda da prefeitura. Eu liguei lá e eles falaram que estão com muita demanda, que a gente tem que aguardar, que eles vão entregar. O alimento fornecido pela escola é vital para o desenvolvimento do aluno e deve corresponder, no mínimo, a 20% das necessidades diárias das crianças. A alimentação escolar, ela é fundamental da segurança alimentar e nutricional dessa criança. Mas ela não é o único pilar. A família tem que ter condições de manter a alimentação saudável dessa criança no seio da família. Um resto de leite. Segundo o Manual de Orientação para a Alimentação Escolar do Governo Federal, cada refeição servida nas escolas deve ter ao menos arroz, feijão, uma proteína e legumes crus e cozidos, além de frutas como sobremesa. Em casa, as filhas da Luíse não têm essa variedade todos os dias. Arroz, feijão, repolho e um pedacinho de carne. Amanhã tem que arrumar mais mistura. Tá bom a sopa? E é justamente esse o espírito dessa data. Hoje é uma salada, um feijão, um arroz.
e um pedacinho de carne que eu arrumei para dar para minha filha hoje no almoço. Dura quanto tempo? Apesar de todas essas dificuldades, ela não deixa de cumprir a quarentena. Tô cumprindo bem, porque inclusive eu tenho uma menina que tem bronquite asmática, eu tenho medo dela pegar esse vírus. À medida de que a gente necessita que as pessoas fiquem em casa para um controle e para o bem comum, é necessário que, ao mesmo tempo, a garantia de acesso a alimentos seja garantido. Então, nesse sentido, é necessário que tenha estratégias ordenadas e orquestradas para entender a complexidade do cenário atual e para o bem comum. Cerca de 1/4 dos alunos da Rede Municipal de São Paulo começou a receber pelos Correios um vale-merenda. A gente começou optando pelas famílias que estão em alta situação de vulnerabilidade. Apesar de fazer parte desse grupo, a Louise ainda não foi atendida. A falha atingiu mais de 16 mil crianças das 273 mil que já deveriam ter recebido o benefício. Ou por problema de endereço, ou problema de nome. Agora vão para as escolas e as escolas vão fazer contato com as famílias para que elas possam buscar nessa semana que entra esses cartões. Por enquanto, a ajuda da Louise vem de vizinhos como a Ana Paula, que colocou na porta da própria casa as informações sobre o benefício da merenda, além de distribuir doações para quem precisa. Temos esse pouco de alimentos aqui que foram doações. Mas criança não tem uma proteína para comer, não tem uma fruta, não tem uma verdura. O male que tem vai ser o arroz e o feijão, e isso quanto tem. Qual é a urgência de que essa alimentação, nesse momento que a gente está vivendo, chegue às famílias? Para uma boa parte da população brasileira, é a urgência da fome. Você não espera 1 semana, 2 semanas, sem receber aquele alimento que para você era o principal do dia. A fome é muito doída. Dói muito a fome. E a fome não espera. Quem tem fome tem pressa. A Ana Paula já conseguiu pegar o benefício dos 3 filhos. E é assim que ela está enfrentando a quarentena. Graças a Deus, eu consegui, fazer um peixinho. No próximo bloco, a falta de equipamentos e de profissionais de saúde em Nova York. E a estatística alarmante sobre médicos e enfermeiros infectados no Brasil. 18 deles morreram de Covid-19. 24 horas juntinhos. Os efeitos da quarentena para os casais. Nos uniu mais, né? Então agora estamos mais aqui, mais grudadinho um do outro. A pandemia virou nossos hábitos de cabeça para baixo. Ficar dentro de casa trouxe um desafio a mais. O desafio da convivência forçada. Por exemplo, casais que passavam boa parte do tempo distantes por causa do trabalho, agora têm de ficar juntos 24 horas por dia. Mas não são 24 horas de romance. Tem muito serviço de casa, filho para dar atenção, cobranças. E aí, como fica a relação? Por trás de cada porta, de cada janela, o universo particular de cada casa. Combinados, regras ou a falta delas, harmonia ou desentendimento. Alegrias e tristezas, amores. Cada um na sua, mas nesse momento, todos na mesma, entre 4 paredes. Juntos, 24 horas. Como os casais têm enfrentado esse período de convivência intensa? Mais tempo para namorar, mais tempo para conversar, irritação, tédio. Como anda a vida 2 em tempos de isolamento social? Terminou o almoço, tem que tirar a mesa e lavar a louça. Isso pode ser feito agora ou daqui a 20 minutos. Mas alguém quer que tenha que ser agora. A gente acaba se sentindo, assim, mais estressada. Tem que cuidar da casa, da orientação dos filhos, né? Porque eles também têm as aulas virtuais também para fazer. Nós temos ficado mais cansados em casa do que na rua. Dá para manter o romance vivo 24 horas trancado dentro de casa? Cara, é muito cansado. Muito cansado. Romance. A gente só quer dormir, né? Esse isolamento social, com certeza, será um divisor de água. Aqueles casais que estavam mal resolvidos, complica, sem dúvida, a relação. Aqueles casais que estavam bem,
vão aproveitar, estão aproveitando muito tempo para fazer coisas juntos. Fazemos nosso cinema diário, nos abraçamos no sofazinho, vemos um filme, e depois vamos fazer a janta juntos. Então é legal, é bacana, tá sendo bacana, assim. Quando não há muito o que fazer, eles arrumam. E a Constanza acabou descobrindo um novo Léo dentro de casa. O Léo tirou a barba, não gostei não. É outra pessoa dentro da minha casa. Pedimos para eles contarem o que descobriram no confinamento, de bom e de ruim. Me causa uma irritação durante a quarentena ter que dividir o escritório. A disputa pelo escritório, porque a gente tem um escritório, que é um quarto de hóspedes também, tem uma mesa, só cabe uma pessoa com um computador. Perder muito tempo do dia com os afazeres da casa, arrumando a casa, lavando louça. Acho que barulho. Às vezes eu tô sentada assistindo, sei lá, uma série, alguma coisa na televisão, ali liga alguma outra coisa no outro lugar e fica aquele barulho. E também conviver nos momentos em que a pessoa às vezes está mal-humorada, irritada. Ele acorda muito tarde. Eu queria acordar mais cedo. Eu vejo que ele não acorda e fico com vontade de dormir mais. Então isso tá me irritando um pouquinho. Acorda, Cacá. Na casa do Vinícius e da Natasha, a hora de acordar também é motivo de tensão. Acorda. Ele acorda muito cedo. Ele acha que ele vai trabalhar mesmo de quarentena. A gente tá trancado, não vai sair, vamos dormir até tarde. Não, levanta, toma café e depois você dorme. E você não gosta muito não, né? Nem um pouco. Nesse momento que vocês estão mais tempo juntos, tem mais tempo para namorar, por exemplo? Como é que funciona? Pô, não, é mais fácil quando tá com menos tempo, que aí parece que dá mais vontade. Só que a quarentena também está aproximando quem tinha pouco tempo para ficar junto. Arildo saía às 6 da manhã e só voltava às 10 da noite para casa, exausto. Muito bom mesmo. A gente está até se conhecendo, né? Melhor por esse tempo que a gente está tendo mais de ficar um mais próximo do outro. Mas nos uniu mais, né? Então agora estamos mais grudadinhos um do outro. E se o casal tem uma filha pequena? E se os dois têm que passar o dia trabalhando no computador, cuidar da casa, da Ana Júlia? Vamos lá, minha vez aqui no confessionário de casa. Eu percebo que a Juliana tem muitas das vezes deixado o pessimismo tomar conta, né? Ele tá num ritmo. Aqui no confessionário de casa, eu percebo que a Juliana tem muitas das vezes deixado o pessimismo tomar conta, né? Ele tá num ritmo. Você tá vendo? Que coisa boa. Meio romântico, meio machista, né? Meio machista. Beijo, vai com Deus. Se cuida. Em São Paulo, ela vai trabalhar todo dia num hospital e ele trabalha de casa. E o casal tem algumas estratégias para criar um clima. Essa é a maneira que a gente encontra de recarregar as baterias e também de manter um casamento saudável, né? Diogo e Juliana apostam num cineminha no fim do dia. Chegada a hora do nosso momento, o momento do casal. Eles também decidiram revisitar o passado. Sabe aqueles filmes de infância? Não se sabe ainda por quanto tempo as rotinas vão ser assim. Aproveite esse momento. O que você já descobriu sobre você? O que você já descobriu sobre o outro? Uns 20 minutos para ouvir e responder. Mesmo que não dá pra gente se ver mais ou menos se falando um pouco, mas tá bom. Descansa, tá? Fica com Deus. Eu bem te amo, você sabe disso. Era tarde demais. Viviane foi entubada às pressas, entre uma mensagem e outra. Morreu no dia seguinte de Covid-19. Nunca ouviu a resposta da irmã. É o que mais dói por isso, porque eu sempre estive do lado dela para tudo. Como ela sempre esteve do meu lado, para as coisas boas e para as coisas ruins.
E agora que ela faleceu, eu não pude nem olhar, nem dar o último tchau, adeus. Ivani tinha só Viviane de irmã. Juntas decidiram que seriam técnicas de enfermagem. Nós morávamos numa comunidade, nós duas juntas. A enfermagem, ela havia trabalhado como profetagem, já trabalhou de doméstica. Ivani foi morar em Santa Catarina. Viviane ficou em São Paulo, onde elas nasceram. Viviane trabalhava em um laboratório e Ivani na UTI de um hospital. Ela chegou a ficar preocupada com você? Ela sempre foi muito preocupada comigo, muito, pra tudo, né? Ela falava assim, ó, te cuida, viu, nega? Porque eu não vou aguentar se um dia eu perder você. Como que é pra você agora retornar ao serviço? Dói. E ao mesmo tempo eu fico feliz quando eu vejo pacientes que estão se recuperando, e aí você lá no fundo, eu fico pensando, não poderia ter sido a minha irmã? Porque a gente se doa para pessoas que a gente nem conhece, e a gente está ali do lado deles, sabe, torcendo, e eu não pude estar ali do lado dela. Ela tinha problemas de saúde? Sim, ela tinha diabetes compensada, sempre muito alta. Essas pessoas que estão em situação de risco fazem parte do grupo de risco, afastadas também ou não? Deveriam estar afastados para o domicílio ou em serviços de retaguarda dentro das unidades de saúde, onde não tivesse contato diretamente com pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado. Não existe um levantamento oficial do número de profissionais da saúde afastados em todo o Brasil. Mas o Fantástico apurou essa semana que quase 7.000 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros, foram afastados do trabalho desde o começo da pandemia, por apresentarem sintomas suspeitos. Entre os que conseguiram fazer o teste, pelo menos 1.400 estavam infectados e 18 deles morreram de Covid-19. Na Itália, um dos países que mais sofrem com a pandemia, já morreram 109 médicos e 30 enfermeiros. Lá, 13.121 profissionais de saúde foram infectados. Aqui, o número de enfermeiros e técnicos possivelmente infectados e afastados deu um salto esta semana. O aumento foi de 660%, passou de 158 para 1.203 casos. Ainda está faltando equipamento de segurança para os profissionais na área da saúde, hein? Falta tanto em quantidade como em qualidade também. A maioria dos profissionais de enfermagem afastados tem entre 31 e 40 anos, e 83% são mulheres. Mara era técnica de enfermagem na emergência de um hospital de Porto Alegre. Acabou se tornando paciente depois de ter sido infectada pelo coronavírus. Esta semana, todos esperavam que ela passasse pelos corredores do hospital, como acontece com muitos curados no Brasil e no mundo. Mas as palmas dos colegas foram apenas uma homenagem. Mara morreu na última terça-feira. Eu olhei aquilo ali chorando porque a impressão que dá é que ela está passando... Parece que ela está passando no meio deles. Juan foi casado com Mara por 21 anos e fazia questão de acompanhar todos os passos da profissão da mulher. E ela sempre tinha histórias para contar. Às vezes ela contava alguma coisa e chorava também. Coisa que ela mais gostava é dizer, o fulano ficou tantos dias, e ela dizia, fulano, tá assim, tá assado. Daqui a pouco ela já sabe aquele fulano que eu te falei, ele deu alta hoje, saiu. Doutor, ela era muito querida pelos colegas. Ela é uma pessoa muito comprometida com o trabalho, muito querida por todas as pessoas que trabalhavam com ela. É um exemplo de luta, amiga. E iluminava o nosso dia. Que ela agregava as pessoas ao redor dela. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu tinha
e dessa profissão que eu aprendi a conhecer no dia a dia, e por consequência eu tenho muito orgulho de todos, como se fossem anjos, né? Talvez Paulo nunca tenha pensado em ser um anjo. Ele queria mesmo ser médico. Trabalhou durante 5 anos na recepção de um hospital até conseguir entrar na faculdade. O Paulo lutou tanto para ser médico, e justamente pela profissão de médico, ele contraiu a doença e acabou falecendo. Paulo atendia pessoas pelo SAMU. Ontem, seus colegas de trabalho se reuniram para uma homenagem. Faz 7 dias que ele morreu diagnosticado com Covid-19. Todos aqui somos uma grande família. E é difícil continuar o trabalho daqui para frente? Dá muito medo. Eu também tenho 2 filhos. Eu já não vejo meus filhos há mais de 3 semanas. Eu peço desculpa por ter me emocionado, porque falar de quem ama, vários dos que estão aqui comigo hoje estão morando sozinhos, porque a gente não quer contaminar ninguém. E ninguém vai abrir mão de ajudar o próximo por isso. A gente quer voltar vivo para casa. Em Nova York, profissionais da saúde, inclusive brasileiros, estão lutando contra a falta de equipamentos e de força de trabalho. O prefeito diz que a cidade pode precisar de até 45 mil novos profissionais. A reportagem é da Carolina Cimente. São profissionais da saúde. Dependem da ciência para salvar pacientes. Mas em meio à maior tormenta das suas vidas, rezam. Esse vídeo foi gravado pela Karina, a enfermeira brasileira que você conheceu aqui no Fantástico 2 semanas atrás. Ela estava com medo de ter sido infectada. Também estou sentindo com dor de garganta. Mesmo sendo profissional da área de saúde, Karina teve que esperar muito pelo resultado do teste. Demorou 9 dias para sair o resultado. E quando saiu o resultado, veio negativo. É uma solidão, você não pode, é horrível. E como muitas amigas minhas do meu trabalho tinham testado já positivo, eu acho que eu também estava. Outra angústia dos profissionais, a reutilização de equipamentos como máscaras e aventais, como diz essa enfermeira da Califórnia. A gente sente que o hospital tem os equipamentos, só não está dando para os enfermeiros na linha de frente. Cara, Carol, é muito triste isso. A nossa máscara N95, a gente tem que usar ela, desculpa me emocionar, porque tem sido bem difícil pra gente, porque não é a máscara, você não tem que usar ela por 12 horas. Ela não é feita para isso. Eu conversei com a presidente da Associação de Enfermeiros do Estado de Nova York, Judy Sheridan Gonzalez, assim como toda a classe que feito até a hora em que a crise chegou. Aí virou uma loucura. Pergunto a Judy se essa é a situação do estado de Nova York. Os hospitais que recebem a população mais rica estão mais bem equipados, em condições melhores. Mas em todos os lugares os pacientes estão sofrendo, enfermeiras estão sofrendo, em todo lugar. O chefe da emergência de um grande hospital diz ao Fantástico que no início do surto, mas antes da pandemia, aconteceu de equipamentos sumirem. Ele não sabe se foram pegos por gente da equipe ou por outras pessoas. Agora, os equipamentos ficam literalmente trancados. Uma das coisas que eu faço todo dia é distribuir novas máscaras e me certificar de que a equipe tem a quantidade certa de equipamentos para tomar conta dos pacientes e manter seguros tanto eles quanto a família deles. Nossos familiares estão ficando doentes também. Esse drama, a Ellen e o João conheceram de perto, assim que a pandemia chegou a Rochester, ao norte da cidade de Nova York.
eu sou enfermeira de um piso que ficou o primeiro piso a atender os casos de positivos para o Covid-19. Dia 19 de março, 20, tive sintomas leves de gripe. Nariz escorrendo, tosse, espirro. E no dia seguinte senti dores no corpo e alguns dias depois o João começou a desenvolver sintomas. Ele começou com tosse e acho que no terceiro dia deu febre. Muita dor no corpo, né? E a febre. E quando eu fui internado já estava num nível assim, já difícil de respiração, né? Mas mais provável que eu adquiri da Ellen pelo fato dela estar na linha de frente dentro do hospital, né? A Ellen ficou logo bem. O João passou uma semana internado no hospital em que a esposa trabalha. Eu dizia para mim, falei, meu Deus, chegou a minha hora. Mas o João recebeu cuidados em dose dupla, da equipe e da própria Ellen. Quando ela não estava trabalhando, que ela podia ficar lá o dia todo comigo 24 horas, ela ficava, né, comigo. Hoje, os dois estão bem. Nova York, ainda não. A pedido do governador do estado, médicos estão se apresentando aos hospitais. Semana passada, o prefeito da cidade disse que até o fim do mês precisaria de mais 45 mil novos profissionais da saúde. Na última quarta-feira, só 1.000 reforços já estavam trabalhando. Uma parte deles não é voluntária, recebe salário. Como a fisioterapeuta Andréa Dibari, que veio da Flórida, onde vive e trabalha, para cá. Está morando num hotel que só hospeda os reforços. Para isso, o hotel teve que se adaptar. Hoje o cartão do meu quarto não funcionou e eu tive que pedir outro cartão. Ela falou assim, joga naquela caixa. Aí eu tive que jogar numa caixa, ela fez outro. Aí ela pegou e pediu minha identidade, eu mostrei de longe. Daí ela colocou em cima da caixa e eu peguei. Como diz o chefe de emergência, Nick Vacari, aqui a medicina é, antes de tudo, um negócio. Ele acha que isso acabou interferindo na resposta da rede de saúde à pandemia. Nos Estados Unidos, existem hospitais públicos, mas na saúde daqui, público não é gratuito, como explica a pediatra Ana Muradas, que faz residência num hospital de Nova York. Esse sistema de saúde público não é igual ao SUS. Todas as pessoas têm direito a ir, mas a conta vai chegar na casa depois. A pessoa paga conforme ela puder, em parcelas infinitas, se ela não tiver condições de pagar. Apesar de ser pediatra, Ana tem sido escalada para trabalhar com pacientes adultos que têm Covid-19. Você fica o dia inteiro nessa expectativa de vai chegar alguém, é o dia inteiro participando daquele envolvimento, vendo os enfermeiros no vai e vem, ajudando lá, ajudando aqui, ouvindo no alto-falante os casos entubados, eles pedindo socorro mesmo para as equipes. Quando alguém tá morrendo assim, o alarme toca para poder chamar a equipe médica, para todo mundo sair, para poder tentar ressuscitar. E ontem à noite foram 8 vezes, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca vi. Essa semana, Nova York quebrou um recorde que ninguém quer bater. O estado tem mais infectados com o novo coronavírus do que qualquer país do mundo. Por outro lado, o número de hospitalizações e entubamentos para usar respiradores parou de subir. Segundo o governador de Nova York, Andrew Cuomo, pode ser uma indicação de que o pico da crise tenha ficado para trás. Mas ainda é cedo para reabrir a cidade e relaxar o distanciamento social. Quando você olha as pessoas na rua, dá raiva, dá vontade de dizer... Meu filho, volta pra cá. Estão muito doentes e tem paciente morrendo mesmo. E não tem idade, não tem idade. Eu amo essa cidade, eu amo esse país. Me deu várias oportunidades que eu posso fazer agora como enfermeira, é ir e ajudar. O carinho que eles demonstram para as pessoas é de uma coisa assim anormal. Parece que quanto mais você está ali necessitado de atenção, mais eles têm para dar. E para os médicos e enfermeiros do Brasil, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Não é fácil, mas nunca a gente espera. Em todo o mundo já são mais de 1.800.000 casos de Covid-19 e 114 mil mortes.
Nos Estados Unidos, os idosos que vivem em asilo são uma preocupação a mais para as autoridades de saúde e para as famílias. No domingo de Páscoa, o governador Andrew Cuomo visitou um lar para idosos no norte de Nova York. Ele foi buscar 35 respiradores que a instituição doou para o estado. Esse gesto simboliza o que temos de melhor, tudo o que queremos ser, disse ele. Mas o caso desse asilo é raro. Em todo o país,